A paz seja convosco a todos, queridos, amados, que me veem ou que me ouvem em qualquer parte do Brasil e do mundo. Que as bênçãos do nosso Pai, nosso Deus, nosso Rei dos Reis e nosso Senhor Jesus Cristo adentre vossos lares e encha-vos de paz e tranquilidade. Nesse tempo, nesse mundo, nesses tempos difíceis ao qual vivemos. Amém. A curiosidade que eu quero trazer hoje, como vocês podem ver aí no título do vídeo, sensacionismo e continuismo. A teologia, a religião, ela é rica, rica em detalhes. A Bíblia Sagrada é rica. Quanto mais você adentra aos portais da sabedoria bíblica, quanto mais você adentra a ela, mais você encontra coisas fascinantes. E a natureza do homem, que Deus deu o domínio de toda a terra em suas mãos, para que, desde Gênesis, para que administrasse, não destruir como o homem vem fazendo, mas administrar com sabedoria. E cuidar, tudo estava em vossas mãos. E é natural, é normal do homem, dar títulos, dar nome. Deus deixou na mão dele, para que ele desse o nome, cuidasse, administrasse tudo aqui na terra. Então, em tudo. Então, é uma característica que Deus nos deu. É nossa, de tudo dar nome. E não se diferencia dentro da religião. A religião também é riquíssima em detalhes, em termos. Quando você se adentra, e principalmente as diversas denominações que temos, cada um desenvolveu as suas linhas de pensamento, pegam a Bíblia, a palavra de Deus, e interpreta certos pontos críticos diferentes e começa a dar títulos, começa a dar nomes. Pessoas primórdios da igreja que pegaram temas e começaram a estudar e desenvolveram teologias próprias, conquistaram um emaranhado de seguidores que também teve a mesma visão do seu fundador e se estendeu ao longo dos tempos, dos anos. E chega até nós e está até nós até hoje. Como, por exemplo, calvinismo veio de Calvino, arminianismo veio de Jacob Armínio, e várias outras linhas, predestinação, livre-arbítrio, tudo bases bíblicas que tem na Bíblia, mas que esses dois grupos interpretam diferentes. E muitos outros temas, quando você adentra a fazer um curso de teologia, você vê tantos nomes, tantos títulos, tantas expressões, que olha assim, o que quer dizer isso? Aí quando você se aprofunda e adentra aquelas expressões, ela é rica. E muitas das coisas a gente tem visto por aí e pergunta, o que é isso? Principalmente homens cultos, eruditos, em podcasts, em debates, a gente começa a ver esses homens falando certas expressões e palavras e fica aí muitos irmãos indoutos. O que quer dizer isso? Aí fica imaginando que expressões é essa, o que quer dizer isso? Eu tenho muito prazer, eu tenho esse canal aqui, Momento da Palavra, esse é mais novo, mas eu tenho um outro que é Valdomiro Lima Apologeta, que eu já, desde quando eu aceitei o Senhor, há 8, 9 anos atrás, eu sempre fui curioso em tudo que fiz, em tudo em que eu me meti a fazer, desde que eu tenha prazer naquilo, eu vou fundo. Eu estudo, eu mergulho, eu busco. Sempre foi assim minha vida. Até que o Senhor me recrutou, lançou sua graça irresistível sobre mim e me recrutou e me trouxe para junto dele. Pegou essa qualidade minha, esse dom meu a qual ele me deu, porque tudo que nós temos é dado, vem dele, é ele que dá, e ele trouxe isso, e ele me trouxe com essas características a qual ele tinha me dado como propósito, porque Deus sabe que em tudo que eu me meto a fazer, e eu gosto, eu tenho interesse, eu mergulho fundo. Eu mergulho fundo. Eu deixo até de comer, se for possível, para comprar um livro. Para mergulhar dentro dele, debruçá-lo, até dominá-lo, até aprender tudo. E Deus sabe que depois que eu aprendo, a língua coça, que é para eu poder propagar. Aprendi, eu quero correr e expandir. Devorei um livro como esse, ó. Devorei um livro como esse, eu fico fascinado e quero compartilhar ao mundo o que eu aprendi. Deus sabe disso em mim. E me recrutou.
E eu tenho todo o prazer do mundo de esmiuçar expressões e palavras difíceis e trazer para os irmãos. Em um mundo em que muitos querem mais revelação, profetada e outras coisas tais, mas eu sei que ainda tem pessoas que se interessam em aprender. E todo o prazer do mundo, eu tenho todo o prazer de compartilhar e ensinar o que eu aprendi, os diversos cursos a qual fiz. Eu tenho todo o prazer do mundo em repassar, em compartilhar. Eu me sinto mal e fico angustiado quando eu não posso repassar o que eu aprendi. Não me amostrar, mas compartilhar o que eu aprendi. É um prazer. É um prazer muito grande. Então eu tenho esse outro canal, Valdomiro Lima Apologeta, onde eu trouxe há mais de 8 anos. É rico em muitas coisas. É simples, feito em casa, mas rico em muitos detalhes, em muitas expressões bíblicas que quase não se vê mais pregadores atuais falando. E eu trago lá e continuo esse novo projeto aqui no Momento da Palavra, esse novo canal, que também tem uma roupagem e certas coisas mais aperfeiçoadas. Eu continuo sempre na mesma linha, agora com muito mais preparo, uma coisa feita com uma maior qualidade, um maior preparo meu, e continuo com o mesmo prazer em trazer e desvendar os mistérios bíblicos e os segredos da teologia para os irmãos e todos aqueles que querem aprender. É como esse termo. Eu trouxe um termo há umas semanas atrás, que é o monegismo e o sinergismo. O que vem a ser isso? Quem não assistiu, assista. E eu trago agora também uma nova curiosidade, mais uma expressão que alguns irmãos podem ter já visto, ouvido aí, por aí. Se não ouviu, está ouvindo agora, vai saber o que é. E se já ouviu, mas ninguém nunca lhe disse, vai aprender também. Que é, o continuismo, o sensacionismo e o continuismo. O que vem a ser isso? E principalmente hoje nesses embates da internet, onde fica um duelo de reformados e pentecostais, que não deixa de ser todos reformados, porque vem de uma reforma protestante que se iniciou ali por volta do século XVI, e homens de fé, que fez a separação da igreja romana, que deu início ao protestantismo e à reforma protestante, vários guerreiros se separaram, e daí nasce uma reforma, ou seja, uma igreja, uma nova linha que vem de uma reforma. Foi reformado, houve precisão, houve-se uma precisão de uma reforma. E ali se iniciou a reforma, ou seja, daquela parte que surgiu dos protestantes, todos são reformados. Mas, no passar do tempo normal do ser humano, houve separações, movimentos dissidentes que se separaram, a ponto de hoje aí ter os reformados, que todos são, mas preferem usar esses termos, reformados e pentecostais, calvinistas e armenianos, livre-arbítrio e predestinação. Mas não deixa de ser reformados, que vieram numa reforma, mas que se separaram também ao longo do tempo por bases teológicas. E hoje está essa briga aí incrível na internet e nos dia a dia de muitos. Pois bem, mas o que vem a ser o sensacionismo e o continuismo? Essas expressões, elas estão ligadas aos dons do Espírito. Vamos para o sensacionismo. Como a própria palavra diz, sensacionismo cessou. Ou seja, alguns dons do Espírito cessaram. Eles não são mais válidos hoje. Eles foram de grande e extrema importância na fundação da igreja, na edificação da igreja. E foi usado e foi dado aos apóstolos em questão e à igreja do primeiro século, com um objetivo, como eu já disse, fundar, formar, solidificar a igreja. Mas que com o passar dos anos, alguns dons cessaram, acabou-se. Alguns continuam, lógico, mas outros se passaram, como um dom de línguas, como um dom de profecia, visões, e alguns outros, dom de cura, e outros acabou, passou. Não são mais válidos hoje alguns dons, como assim eu disse, na visão sensacionista.
Já na visão continuista, como a própria expressão diz, continuismo continua. A linha pentecostal, neopentecostal e alguns outros acreditam piamente que os dons continuam com a igreja até a volta de Cristo, até a consumação dos séculos. Está presente o dom do Espírito Santo, o falar em línguas, a profecia, a cura, a libertação, a visão, sonhos e todos esses dons que o Espírito dá aos seus servos, aos que crê em Cristo, os sinceros de coração, aos que crê verdadeiramente em Cristo. E esses dons estão presentes com os crentes até o fim dos tempos, ou até o Senhor, de acordo com a visão pré-tribulacionista, a igreja ser levada. Então, esse termo continuismo rege as igrejas pentecostais, neopentecostais e outras, que os dons estão presentes sim. Mas já como eu falei, voltei a falar no início, o sensacionismo não crê que alguns dons cessaram. Como eu falei, foi usado, Deus os deu com um objetivo, a solidificação da igreja no primeiro século. Mas com o passar dos tempos cessaram alguns dons e hoje não são mais válidos. Não é que não são mais válidos, eles cessaram e não são vistos hoje. Mas como esses dons de línguas e esses outros, não é bíblico, não é esse, olha só, eu estou falando nessa visão, não são bíblicos, de acordo com alguns ortodoxos da linha sensacionista. Esses dons não são bíblicos, não são esses dons falados pelos pentecostais, não são esses dons a qual as escrituras proferem. O que as escrituras falam são dons de línguas, são línguas idiomáticas, ou seja, língua de nações, como tem testemunhos de pastores, até pentecostais, que relatam que foram chamados para levar mensagens, viajaram para a Europa, e não sabia nada daquela língua, e Deus deu a capacidade, e ele começou agora a falar naquela língua. E até as pessoas olharam e disseram, você não disse que não sabia falar essa língua? Como agora você o fala? Olha só. Como você está falando? Deus deu a capacidade a ele. Outros, sabe, eu comecei a falar até italiano, rapaz. Eu nunca estudei. Deus deu essa capacidade. Ou seja, são línguas idiomáticas e não esse balbuciar de frases que alguns falam da área pentecostal. Não são esses os dons. Então, isso eu estou falando com base no sensacionismo, na base agora reformada. Agora, vamos lá. Agora, olha, sempre os movimentos começam, mas depois começam a surgir os dissidentes, ou seja, que se separam, que têm um pensamento diferente. Hoje, já dentro dos reformados, já se observa agora também uma nova classe de sensacionistas. Olha só o que eles dizem. Então a gente não pode atacar os sensacionistas como um todo, porque já surge uma classe de sensacionista, criticada até pelos ortodoxos mesmo, sensacionistas, e que afirmam que partes dos dons cessaram sim. Mas nós não podemos botar uma mordaça na mão de Deus, porque Deus é soberano. Eu não posso dizer, Deus, os dons cessaram até aquele tempo e hoje não mais existirá. E acabou, e acabou. É assim? Não. Deus pode dar o dom de cura. Deus pode dar a capacidade de falar em outras línguas. Deus pode dar interpretação. Deus pode dar revelação. Pode dar profecia. Ele é soberano. Ele é quem faz. Ele que rege todo o universo. Não podemos botar um freio. Deus age como Ele quer, cura quem Ele quer, dá o dom a quem Ele quer, como Ele quer. Então, não podemos botar essa mordaça. E assim, alguns reformados da linha sensacionista também se expressam. Já os mais ortodoxos não. Alguns dons cessaram e pronto, esses dons de língua a qual é falado não é assim. Não é dessa forma. É de uma outra forma. Os continuistas, a linha pentecostal e outros, é sim, afirma que é, e fica aquela briga de um lado para o outro. Um diz uma coisa, um diz uma coisa. Cabe a cada um de nós estudar as escrituras, ler as escrituras,
pedir discernimento ao Espírito Santo de Deus e estudar para que ele nos mostre a verdade, para que ele nos mostre a realidade. E, mostrando a realidade, você, como eu posso assim o dizer, não tem como você ficar em cima do muro. Você tem que ter uma decisão. Agora, sem ferir, sem atacar o meu próximo, sem atacar a fé do meu próximo. Sentar, conversar. Vamos para a Bíblia? Vamos estudar a Bíblia? E começar a mostrar a ele pontos de linhas teológicas a qual você acha que ele está enganado. E ele vai te mostrar a parte dele. Sem atacar, sem ferir. Agora, o que eu não posso é estar em cima do muro. Mas eu posso ficar em cima do muro. Lógico, também eu posso chegar. Agora eu vou usar a minha opinião principal. A minha opinião principal não, a minha opinião pessoal. Eu sempre digo, quem é Calvino? Quem é Armínio? Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Paulo usa isso em Coríntios, porque estava havendo divisões dentro da igreja de Coríntios. Olha só, o ser humano não tem jeito, só muda as épocas. Estava havendo divisões. Ele mesmo afirma, todos têm o mesmo pensamento em relação a Cristo Jesus, em relação às Escrituras. Você pode gostar. Eu gosto de jogar futebol, eu não gosto. Eu gosto de assistir um filme, eu não gosto. Eu gosto desse tipo de alimento, eu não gosto. Sim, tudo bem, fica à vontade. Mas no tocante à Bíblia Sagrada, a salvação através de Cristo Jesus, temos que ter a mesma opinião. Temos que ser único. Temos que ser exato. Não podemos ter divisões nisso aí. E dentro da igreja de Coríntios, estava havendo divisões. E Paulo fala, quem sou eu? Quem é Apolo, quem é Pedro? Nada somos. Cristo é. Cristo é que é a salvação, é a porta, é a chave, é o elo, é a ligação, é a redenção final. É ele. Nós não somos nada. Aí eu digo a mesma coisa, quem é Calvino, quem é Armínio? Para eu estar brigando, para eu estar discutindo, não, eu sou Bíblia. Os meus ensinamentos, a qual eu prego, é Bíblia, é a palavra. Se eu não acho que essas línguas, a qual os pentecostais falam, que eu já vi pentecostal falando diferente. Era uma língua a qual eu observei assim, que era um soar, a qual ele falava diferente das demais. Porque tem charlatão e tem mentiroso. Tem mentiroso comprovado, depois comprovou, é mentira mesmo. Ele até ensinando a falar em língua. Como é que você me ensina? Não é bíblico. Paulo orou sobre pessoas e receber o dom do Espírito Santo. Orou. Ele não disse, aprenda a falar. É assim, está me ensinando a falar inglês ou espanhol? Olha só. Não, você não pode. Você não ensina. Isso quem dá é Deus. Se Ele quiser. Se Ele quiser, não é eu. Eu quero. Tá certo, você pode querer. Será que Ele vai lhe dar? Então, os meus ensinamentos é bíblico. É Bíblia. Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Mas o que você ensina, quem defendia essa tese era fulano. Tá certo. Se ele defendia isso, aí você é calvinista. Oxe, por quê? Não, eu pego a Bíblia, é o que a Bíblia diz. Vamos ler, vamos estudar. O que ela diz? Vamos fazer uma exegese, hermenêutica do texto? Vamos no original? Vamos captar? E aí a gente vê. Se ele defendia a mesma tese que eu, então estamos iguais. Não, isso que você ensina é arminiano, é relacionado ao livre-arbítrio. Rapaz, o que é que a Bíblia nos diz? Vamos ler. Então não tem esse negócio de lado. Eu sou um servo do Altíssimo. Um discípulo, um talmid, expressão no hebraico, que quer dizer um discípulo, um seguidor. É um imitador. Eu procuro ser um imitador. Como eu estou longe. Mas eu me esforço, eu sou um aluno. Um aluno está aprendendo com o mestre. Então, é o que sou de Cristo. Se por um acaso Calvino, Jacob Arminius ou um outro qualquer também defensor das Escrituras Sagradas ensinou e falou a mesma coisa que eu falo, então estamos iguais, porque eu estou falando da Bíblia. Agora, tenho que ter muito cuidado em atacar a fé do meu irmão. Conversar pacificamente, sem esses ataques. Agora que eu também não posso estar em uma igreja que sou tal, a minha defesa ela é assim, e eu agora estar fletando com uma outra coisa. O que você defende? Aí está havendo uma briga muito grande
de um pregador aí conhecido no Brasil, eu gosto dele, eu considero um homem de Deus, mas está havendo uma divergência, uma briga, porque alguns da linha reformada, ele é da linha reformada, falando que ele agora está fletando com o outro lado. E ele anda por tudo que é igreja. Agora o que acontece? Ao qual eles estão falando? Que ele anda em uma igreja e em igrejas que é contrária à tese doutrinária dele. Mas minha gente, quando a gente para observar, ele não está pregando doutrina. Ele está pregando o evangelho, é Bíblia. Ele não está indo de ataque à fé. Não, isso que vocês estão fazendo, rodopiando, marchando, plantando bananeira e fazendo tudo isso, isso não tem nada a ver com as escrituras sagradas. Ele não fala, ele não toca nestes assuntos. Ele toca na Bíblia, ele toca na renovação, ele toca na salvação, ele toca na mudança, ele toca na mudança de vida. Mostra Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de nossas vidas. Não é ponto doutrinário, e sim esse. Mas aquelas outras linhas mais ortodoxas, que sempre existem um lado do outro, como essas farpas. E é isso. Comecei falando um tema, mas é rico. Eu gosto demais de falar da Bíblia. Gosto demais de... Pena que muitas das vezes, até hoje em dia, você chega em uma igreja que o tempo é fechado. Só te dou 20 minutos para pregar. Diz, rapaz, eu tenho um texto tão rico que eu precisaria de uns 40, 50 minutos para esmiuçar e alimentar as ovelhas. Como é que eu vou alimentar esse monte de ovelha com 20 minutos? Tem um texto aqui riquíssimo em detalhes, em expressões que eu queria compartilhar. Só deram 20 minutos? Tá certo, eu vou ter que pegar essa bacia de alimento que eu trouxe e dar só a metade. E é fogo. Agora que no meu canal eu fico mais à vontade para falar e compartilhar as riquezas da palavra de Deus com todos os irmãos. Pois bem, se algum irmão que nunca ouviu falar desse termo, agora já sabe, né? Sensacionismo, geralmente os sensacionistas são os reformados, Igreja Presbiteriana e algumas outras também são sensacionistas, ou seja, partes dos dons, alguns dons cessaram-se, foram usados, Deus os deu, era exclusivo para os apóstolos, para a fundação e edificação da igreja no primeiro século, e ao longo do tempo passou. Não que Deus não possa manifestar esses dons hoje, mas grande parte cessou. Mas se Deus quiser, faz. Tem outros que são mais ortodoxos, diz que cessou algumas partes dele e pronto, acabou. Já outros, dentro do movimento, já diz que, se Deus quiser, trazer ou usar qualquer um nesses dons, novamente, faz. É soberano, é ele quem diz. Então, esses são os sensacionistas, cessou os dons, parte deles. E os continuistas, os irmãos pentecostais, neopentecostais e alguns outros, creem que tudo está em vigor hoje e será até o fim dos tempos, ou até quando o Senhor vir buscá-los. Amém, amém. Então agora vocês já sabem esses termos relacionados aos dons do Espírito. Sensacionismo, cessou. Já expliquei. Continuismo, continua. Amém, amém. Que Deus abençoe. Sejam abraçados por essa maravilhosa paz que está em Cristo Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.